Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Convite ao Pensar, um podcast que explora personalidades através do diálogo. Meu nome é Bruno Figueiredo e eu gostaria de perguntar para você de casa se em algum momento você já parou para pensar que nenhum corpo é igual ao outro, que o meu é diferente do seu que está assistindo esse vídeo e que o seu corpo é diferente do corpo das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você convive. E que isso não muda nada em relação ao que a gente é, mas em algumas ocasiões muda sim em relação a como a gente vive, porque cada corpo tem uma necessidade diferente e às vezes algumas exigências diferentes também. Hoje eu tô com uma pessoa que está aqui comigo que vai me ajudar a falar sobre um tema muito importante e não só sobre isso, mas é uma pessoa que fala sobre isso nas suas redes sociais. Também fala sobre moda, também fala sobre cabelo, fala sobre vários temas que a gente vai levantar aqui hoje. Muito bem-vinda, Stephanie Marques. Oiê, tô muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo convite e por trazer essa reflexão num podcast que tem tanta referência, né, e outras pessoas e outros temas tão legais, então bora lá falar sobre um pouquinho. Te agradeço de você aceitar esse convite e vir aqui bater esse papo comigo. E eu queria que você se apresentasse para a galera de casa te conhecer, saber quem é a Stephanie. Bom, eu me chamo Stephanie, tenho 28 anos, nas redes sociais eu sou conhecida como Sté, que é mais fácil. Eu formei em Direito, o que não tem nada a ver comigo, e eu descobri isso na metade da faculdade, foi onde eu falei, cara, o que eu tô fazendo da vida? Não é isso que eu quero, mas eu também não sabia o que eu queria até então. E aí, por influência de uma amiga e por gostar muito de redes sociais na época, decidi começar a criar conteúdo há 5 anos atrás. E foi basicamente onde eu me encontrei profissionalmente e tô aí criando desde então. Legal, eu queria te perguntar o seguinte. É um assunto de muita importância, né? É uma pauta que tem que ser falada até para gerar a conscientização das pessoas, mas eu queria te perguntar se para você é chato falar sobre isso, se você, assim, se é o que as pessoas mais te perguntam, se você o tempo todo, eu vi que no o seu Instagram, não só Instagram, YouTube, que você tem um conteúdo tão amplo, né? Mas que em alguns momentos você fala sobre isso. Mas eu queria saber se para você se é chato falar sobre, ou se a gente vai poder conversar e tocar em alguns pontos aqui hoje, que eu tenho bastante coisa. Eu e o pessoal de casa te mandou algumas perguntas sobre também. Não é, eu amo mais falar sobre moda, que é uma das minhas maiores paixões, mas eu entendo que a deficiência faz parte de quem eu sou. Diferente de algumas outros tipos de deficiência, a minha não tem como eu esconder. Tipo, ela chega antes de eu chegar, então eu aprendi a naturalizar. Pra mim é só uma característica, dentre outras tantas que eu tenho. E eu sei que para outras pessoas não, acaba sendo a principal característica, mas não é um problema falar. Eu falo sobre e acho super importante falar sobre, conscientizar. Eu não me vejo como ativista. Eu sou apenas uma pessoa que fala sobre a minha vivência. Então, às vezes, falo abobrinha, às vezes também não sei, e às vezes também aprendo sobre a causa, né? Sobre o capacitismo, sobre as diferenças de deficiência, como tratar ou como falar. Então, é um assunto que quem pergunta e quem sabe, no caso eu, tá todo mundo aprendendo junto. Até pra galera de casa entender. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria a sua deficiência. Assim, afinal, você identificou quando você já era novinha. Como é que foi a sua infância com isso também? Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. Mas só até pra galera entender qual é a deficiência que você tem. Eu vou falar o nome grande. E aí, eu sempre aviso, porque a pessoa fica tipo assim, né? Grande, mas... Eu não consegui decorar, eu já não vou arriscar. São 28 anos sabendo da deficiência, mas eu demorei pra decorar também. É um nome grandão. Sim, ela chama displasia óssea espondilo-epifisária metafisária congênita. O que quer dizer? A displasia óssea tem a ver com o crescimento, então ela é uma mutação genética na parte óssea. Aí o resto, epifisária, metafisária, tem a ver com as deformações que isso causam na parte óssea. E aí tem mais a ver especificamente com a coluna. Então são alterações na coluna. E o congênito quer dizer que é só meu, que não é genético, né? É o contrário, quer dizer que não veio de nenhuma geração, antepassados, nem dos meus pais, ninguém da família.
e também não passa pra ninguém. Então, se eu tiver um filho, a probabilidade dele nascer com alguma deficiência ou a mesma deficiência que a minha é a mesma que minha mãe tinha quando ela engravidou de mim, que é 0,00001%. Então, tipo, ganhar na loteria. E como a gente descobriu? A minha mãe descobriu que eu teria uma deficiência na gravidez, ainda. Ah, já na gravidez ela já Sim, sabia. ela fez o ultrassom, né, que vai fazendo conforme vai fazendo o pré-natal. E aí, em um dos ultrassons, não sei, no plural, eles fazem as medidas ósseas pra acompanhar o crescimento do bebê e etc. E aí o médico percebeu que a minha medida óssea não batia com o meu tempo gestacional. Não lembro com quantos meses, mas acho que era no 5º ou 6º mês. Então, teria um padrão de medida e eu não chegava nesse padrão. Você já era menorzinha. Eu era menorzinha. Então, assim, não fazia sentido. E aí ele falou, olha, ela vai ter alguma deficiência relacionada ao crescimento ou tamanho, mas não tem como saber o que é só quando nascer. Então, era isso que a minha mãe tinha. E ela sempre conta que foi tipo um baque, né? Porque é um baque. Você nunca tá esperando que tem uma deficiência, ainda mais algo que é um desconhecido. Acho que o desconhecido já traz esse baque, né? E aí, quando nasceu, eu além da deficiência óssea, eu ainda tinha o palato aberto, que é o céu da boca aberto. Ah, sei. E aí, só que no meu caso era só do lado de dentro. Alguns ainda têm a fissura por fora, né? E aí, era uma coisa que também dava pra ter descoberto no ultrassom, mas pensando há 20 e tantos anos atrás, não descobriram. Então foi tipo 2 baques. Nasceu com essa deficiência e nasceu com o céu da boca aberto. Para você ter noção, eu tinha 37 centímetros quando eu nasci. Nossa. E meu irmão, que é mais novo do que eu e nasceu depois, nasceu com 52. Então, tipo, um bebê padrão, comum, nasceria na média ali de uns 50, 45. Eu era Já nasceu muito bem minúscula. menorzinho. Sim, e neném ainda, tipo, encurvadinho, né? Então, a minha mãe fala que eu cabia na palma da mão do médico. Que eu ficava encurvadinha. E aí, muita gente sempre tem essa dúvida de... Nossa, mas você nasceu prematuro e é por isso? Não, eu tive minha mãe teve a gravidez normal o tempo todo. São 9 meses de gravidez. Eu ainda não queria nascer. Eu ainda não queria sair. Porque ela entrou em trabalho de parto normal e eu não saía. Ela tendo contração e eu ali dentro, firmona. E aí teve que fazer cesárea pra me tirar porque eu simplesmente tava de boa lá. Então não tem a ver. Foi algo que aconteceu enquanto eu ainda era um zigoto, né? Transformando e fazendo as divisões celulares. Em algum momento ali daquelas divisões celulares, um dos genes, que até então eles nunca descobriram qual exatamente sofreu uma mutação e essa mutação deu essa displasia. É considerado, tem uma divergência entre os médicos e entre algumas pessoas que eu me encaixo dentro do nanismo e outras pessoas dizem que não, porque o nanismo existem 400 tipos, se eu não me engano, total. Tem um que é mais famoso, que é o acondroplasia, e é o mais característico, né? Que tem o tronco de uma forma e os braços e as pernas são mais encurtados. Com uma estrutura diferente. Sim, e aí que é o chamado de nanismo desproporcional e tem o nanismo proporcional, que é como se fosse o que eu sou. Então, talvez até por isso tenha essa divergência. Eu, sinceramente, não me importo com isso, pra mim não faz diferença. Hoje em dia, pra ser mais fácil pra explicar pras pessoas, eu falo, é isso aí, nanismo. Mas eu sinceramente não sei, porque os meus médicos nunca me disseram que se encaixava dentro do nanismo. Então, tá aí. E a parte da escola, cara, como é que foi pra você? Eu não tenho muita lembrança, assim, que minha memória é bem falha. Mas na parte da creche, assim, agora passou o dia das crianças e aí eu fui rever fotos, né? Fiz até um compiladinho de fotos. Ah, eu vi no Insta umas fotos. Exato. E aí eu fiquei, gente, eu era muito pitica mesmo. Eu lembro, por exemplo, a partir dos 7 anos eu tenho uma memória melhor. E eu lembro que com 7 anos eu media 50 e poucos centímetros. Porque a gente tinha na sala, atrás da porta, aquelas réguas de criança. E aí eu lembro que eu media sempre pra ver o meu tamanho. Como se fosse crescer de um dia pro outro. E porque, assim, muita gente tem essa dúvida também, né? Como que eu cresci, se eu não cresci, se o problema foi esse. Eu cresci dentro do que era esperado
para a minha deficiência. Então, eu desenvolvi normalmente, não foi falta de hormônio. Muita gente falava isso, né? Eu sei, pelo que minha mãe me conta, que muita gente parava e perguntava a ela, tipo, nossa, mas ela é muito pequena. Você já levou ela no médico? Se não era, tipo, só questão de dar hormônio, tipo isso, né? Exato, falavam Não pra é. minha mãe, tipo, nossa, você tem que dar hormônio pra ela, leva ela pra tomar hormônio de crescimento. E minha mãe falava, não é isso, porque assim, aí eu esqueci de contar esse detalhe. Quando eu nasci, a gente fez inúmeros testes e exames pra saber o que era até chegar no... Entender. Sim, até chegar no diagnóstico, que é isso que não sabe qual é o gene que fez a mutação. Então, assim, fez inúmeros testes. Obviamente, os médicos fizeram um teste pra entender se era relacionado ao hormônio de crescimento. Não era. Então, eles falaram pra minha mãe, não vai adiantar ela tomar remédio, porque não vai fazer diferença. Ela tem desenvolvimento que acompanha o que é esperado dentro dela. Então, eu tinha a expectativa de chegar no máximo a 1,10 m. Essa era, sempre foi o máximo que eu poderia chegar. E eu sempre soube. E aí eu cheguei em 1 metro e, tipo, tá tranquilo, entendeu? E muita gente perguntava pra minha mãe, mas dá um remédio pra ela. E minha mãe, acho, coitada dela, ficava tipo assim, nossa, meu Deus, fica quieto. Porque não fazia diferença. Então você tem 1 metro? 1 metro certinho. Que é uma curiosidade que a galera deve ter também. Tem, sempre perguntam. Sabe qual que é a minha maior curiosidade? Eu quero falar disso, mas assim, só falando disso, eu queria falar da escola também, porque eu acredito que assim, pô, a escola é um ambiente mais, né, mais difícil, que a galera é mais preconceituosa, que tem bullying. A minha maior curiosidade é assim, como foi a tua busca pela tua autonomia? Porque, querendo ou não, né, você precisa de algumas adaptações, muita coisa que eu acredito que você não consiga fazer sozinho. E principalmente quando você é criança, começa a crescer, você quer fazer as coisas sozinho, você quer ter essa autonomia. E como é que foi essa busca pra você, por buscar essa autonomia e dentro disso também, eu já engatei 3 assuntos agora, né? Mas dentro disso, quais foram as primeiras dificuldades que você foi percebendo? Quais foram essas primeiras limitações que você falou, nossa, isso aqui eu vou precisar de uma ajuda, não consigo ser autônoma nesse ponto. Eu sempre fiz fisioterapia, né? Então, quando você nasce com uma deficiência, você é encaminhado para diversas atividades. E aí tem uma das áreas que se chama terapia ocupacional, que é para te ajudar a ter autonomia no dia a dia. Ela é específica para isso. Então, eu fiz N coisas, e até para acompanhar o desenvolvimento. Então, eu demorei para falar, eu demorei para andar. Dizem que era por preguiça, mas eu não sei se era preguiça ou se, tipo, era cômodo ali pra mim, porque eu era muito pequenininha, muito pequenininha. E a galera achava que eu era uma bonequinha, né? Então, eu era a primeira neta, sobrinha e etc. com deficiência que parecia uma bonequinha. Então, todo mundo ficava me bajulando. E eu acho que eu aproveitava da situação. Até mais velha eu aproveitava. Então, às vezes, eu dava muito migué de tipo, eu tô cansada. E aí, alguém me carregava. Às vezes eu tava mesmo, mas às vezes eu dava migué. E aí, eu comecei a andar e a falar com quase 3, eu acho, 2 e pouco. Então, isso não era o esperado, né, pra um padrão de uma criança. Até tem muito a ver com o padrão que é esperado do desenvolvimento. Então, eu sempre fiz muita fisioterapia e meus pais sempre foram ensinados a me proporcionar autonomia. Então, eu cresci aprendendo que o mundo não ia ser adaptado pra mim. Minha casa não era acessível pra mim. Tipo, muita gente tem essa curiosidade, sempre me perguntam, hoje em dia que eu moro sozinha, se minha casa é adaptada pra mim. Aí eu sempre trago a reflexão, tipo, o que você espera de uma adaptação? Você espera que eu viva numa mini casa? Uma casinha de boneca, mano. Ou você espera que eu dou o meu jeito pra que as coisas sejam acessíveis? Porque foi isso o que meus pais faziam. Então, por exemplo, dentro de casa, no banheiro, nada foi adaptado para que eu conseguisse fazer diferente do que os outros faziam. Então, era tudo de tamanho padrão de uma casa. Então, eu tinha banco que eu subia, sempre tinha alguma coisa que eu subia por perto para eu me virar, entendeu? Então, eu cresci assim, cresci sabendo que eu tinha que subir em algumas coisas e me virar. E era muito natural, muito, tanto que, às vezes, por exemplo, eu vou no mercado sozinha. E aí tem alguma coisa que eu consigo alcançar subindo em alguma coisa. Eu sei que tem uma galera que fica tipo assim, não faz isso não, eu. Amado, são tantos anos fazendo isso que assim, pra mim é super comum. E do chão eu não vou passar. Então se cair, e o que já aconteceu várias vezes, de eu subir e cair,
paciência, entendeu? Tipo, nunca quebrei nada, apesar de. Então, eu cresci acostumando com isso, aprendendo a isso. É claro que seria ideal que o mundo fosse adaptado para todos os tipos de deficiência, óbvio. Mas não é. E não era. Hoje em dia ainda é mais, mas antigamente era bem menos. E aí, falando sobre a escola, né? Como foi, eu acho que por isso, por ter essa, né, desenvoltura para me adaptar e para ser essa pessoa que vai e resolve, eu acho que é muito da minha personalidade, da minha característica de ser uma pessoa que resolve e muito comunicativa, então acabei nunca passando perrengue com isso, sempre aprendi a me virar. E aí as memórias que eu tenho mais recentes, né, que eu consigo passar, são de 7 anos pra frente. E eu estudava numa escola particular. Foi uma decisão dos meus pais, me colocaram em uma escola particular, eu era bolsista. E a decisão foi porque provavelmente eu sofreria menos bullying do que numa escola pública, com certeza. E acabei sofrendo muito pouco, assim. Era uma escola que não tinha muitos alunos. Eu era a primeira... Não, eu não era a primeira aluna com deficiência. Eles tinham uma outra moça, mas eu não lembrava muito dela. E ela tinha um tipo de epilepsia. Então eles já eram trabalhados, né? Eles já sabiam como cuidar de pessoas com deficiência. Eram diferentes as necessidades, né, que precisavam, mas... mais bem preparados para receber. Exato, mas eles sabiam como receber. E era uma escola que, assim, foram pouquíssimos episódios que eu sofri algum tipo de comentário, sabe? Acho que posso contar, sei lá, 3, 4 em 11 anos que eu estudei, porque eu entrei com 7 e saí com 17. Então, foram do ensino fundamental até o médio, na mesma escola, foram pouquíssimos episódios. E eu sou muito falona, né? Reativa, então eu sempre respondia. Eu lembro de um episódio, eu acho que eu tinha uns 9 anos, e aí era um aluno novo que ele entrou e ele não sabia, porque assim, a turma foi crescendo. A gente começou a mesma turma, e aí todo mundo foi crescendo, todo mundo junto, e entrava gente nova. E esse era um dos alunos novos. E aí um dia ele perguntou pra mim, assim, se eu usava fralda, com 9 anos. E eu, ele tipo não assim, entendia mesmo. tipo, pô, ela é pequena. E aí ele perguntou assim, você é irmã de alguém que estuda aqui? Aí a professora, não, ela é aluna. Ele perguntou pra professora isso, né, se eu era irmã. Aí ela, não, ela é aluna, ela estuda com a gente. Aí ele veio perguntar pra mim se eu usava fralda. E eu, tipo, pistola, olhei pra cara dele e falei, não. Aí ele, ué, mas você é pequeno, o tamanho de quem usa fralda. Eu falei, não uso não, você quer ver? E aí ele, tipo assim, não sei, não tô entendendo. Poucas ideias já. Sim, eu sempre fui muito reativa. E eu lembro que quando eu era já no ensino médio, tinha um aluno super chato e que ele gostava de pegar as coisas e pôr no alto pra eu não pegar. Bem no alto, em que eu não conseguiria pegar. E eu ficava muito irritada com aquilo. Porque é uma sacanagem, tipo, era pra me sacanear mesmo. E aí eu lembro de um dia, eu falei assim, cara, eu vou te bater tanto, mas tanto. E eu batia mesmo, nem se deixasse. E aí eu fervi com ele, eu gritava. E ele rindo e debochando. E aí um outro amigo meu veio e falou assim, cara, para com isso. Então, tipo, a galera era muito, sabe, ajudava, muito unido. Então, tinha um pouquíssimos episódios disso. E de resto, foi uma infância que eu fiquei muito de boa. Não era algo que me machucava ou que eu tinha isso como um problema. Na adolescência já foi, mas aí é um problema pra todo mundo, né? A fase da adolescência. E eu acho que ter uma deficiência acaba piorando. Porque, como eu disse, pra mim era só uma característica. Tipo, como outra. Então eu sabia que eu era aquilo. E não era algo que pesava pra mim, mas para outras pessoas pesavam. Então, eu escutava às vezes comentários na rua, olhares, sabe? E isso me incomodava muito. E aí foi uma fase que eu fiquei muito pistola e muito rebelde. Então, eu mostrava dedo do meio, eu mandava pra aquele lugar. Porque eu já tava assim, já era paciência, era uma fase que eu já tava ali sofrendo. Não, mas eu imagino que chega uma hora que fica cansativo, assim. Sim. Mas vejo que você lida muito bem hoje. Hoje, como adulta, sim, né? Mas precisou passar por essa Stephanie pra chegar nessa. Eu lembro de uma vez eu tava saindo da escola, no ensino médio, e eu estudava no Coque, que era perto da Davi Campista. E eu tava descendo pra ir pro terminal,
e eu ouvi 3 meninos atrás de mim, rindo e debochando. E eles falando assim, ai, vamos pular ela? Nossa, eu acho que eu duvido que você consegue pular ela. E eu, tipo assim, véi, ele acha que além de pequena eu sou surda, né? Não é possível que ele acha que eu não tô ouvindo. Eles estavam falando alto. Aí eles, então vamos lá ver. Na hora que ele falou, tipo, mas não vai, né? Eu Já deu aquela fechada. Eu olhei pra trás com a cara mais fechada que eu ando na rua. Falei assim, não vai mesmo. Aí ele assustou, assim, né? Porque ele não esperava. Você tá maluco? Tá achando o quê? Que eu sou otária? Aí ele, não sei o quê. Falei, vai te catar. E aí saí andando. Então, tipo, as pessoas não têm muita noção, sabe? Como adulta também, já passei na época da faculdade de trote. Fizeram uma aposta e um cara me pegar no colo. Nossa. Eu tava passando na rua, e aí eles estavam fazendo trote, tava indo pra faculdade, tinha acabado de sair do trabalho, tava cansada, ia pra faculdade ainda à noite, e eles passaram, fizeram essa aposta, e o cara veio, eu tava atravessando a rua, ele veio e me pegou no colo. Nossa, eu armei um berreiro. Imaginando. Então, tipo, hoje em dia eu consigo lidar mais fácil, porque eu já passei por isso. Mas dizer que, tem hora que eu não fico cansada, fico. Tem hora que eu queria muito ser invisível, muito. Mas eu sei que eu não vou ser, então, paciência. E você levantou alguns pontos em relação à acessibilidade, tipo, na sua casa, por exemplo. Acho que seria legal a gente falar no sentido da sociedade, no sentido de, na rua, quais são as dificuldades que você encontra. E do seu carro, que eu acho que é um ponto que a galera fica curiosa também, né? Sim. Pra entender como é que funciona, tipo, quais são as adaptações que você foi necessário. E eu fiquei curioso agora que você falou da sua faculdade também. Qual que foi a brisa de você escolher direito, assim? Eu amo, né? Séries policiais, amo. Serial killer e etc. Então eu pensava que, tipo, é isso que eu quero pra minha vida. Eu queria ser detetive, investigador e etc. E aí eu precisava fazer a faculdade do direito pra entender sobre. Só que quando eu entrei na faculdade não era bem isso, entendeu? E aí falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu queria trancar. E você formou. Formei, obrigada. Mas porque geralmente a galera, tipo, vai falar, não curto, e aí já para. Sim, você ainda concluiu, pô. Você levou até o final. Levei, não por escolha própria. Meus pais me obrigaram, como eu tinha ProUni, né? Então, por conta da nota e de ter bolsa na escola, eu consegui entrar com ProUni. E aí, quando eu decidi que eu ia largar, eu já tava no 6º período. Então, faltavam 3 períodos, né? Aí nem dava mais... Assim, pra mim dava. Pra mim era tipo, um beijo, nunca mais. Mas aí eu cheguei nos meus pais e falei assim, olha, eu não quero mais. Vou trancar. Só que o trancar era, nunca mais vou voltar. Não era o trancar de vou voltar. E aí eles, tá maluca? Falta 3 meses. 3 períodos. E eu, gente, eu não aguento mais. Aí eles, não, você tem que formar. Você vai formar. Aí eu era uma aluna, assim... ridícula, muito mediana por a pior, e terminei, eu colava, então, tipo, eu formei na faculdade colando. Eu tenho vergonha de falar. Direito é difícil pra caramba, nossa, cara. Mas eu era boa em colar. Tem que ler muito. Eu era muito boa em colar. Não me orgulho, mas eu era muito boa. Eu tinha um professor que, no dia que a gente chamou ele pra ser paraninfopatrono, não lembro, ele tava aplicando prova antes no 6º período. E a gente já tava no 10º, né? Ele, nossa, acabei de falar de você lá. Falei, o que era, né? Aí ele, tava falando que eu tenho uma aluna que é muito boa em colar. Que eu sei que ela cola e eu nunca consegui pegar ela colando. Falei, olha, que especialidade bom. Eu era. Aí eu falei pra ele, quer que eu vou lá dar uma aula e ensinar ele? Eu fui pegar uma vez colando. Em 5 anos de faculdade. Tá louco. Especialista. Eu era. Mas não é uma área que você não... Não, eu acho muito legal, por exemplo, a investigação, né? Falei que eu sou muito curiosa, então eu gosto de saber das coisas. E ver série de serial killer pra mim é descanso. Eu tenho uma amiga que a gente brinca, e aí o namorado dela até zoa a gente, né? Ele fala, cara, vocês são muito loucas, vocês assistem isso pra descansar a mente. E eu amo ver, tipo... assistir antes de dormir pra dar uma relaxada. Sim, pai, uma semana que tá muito cansativa. Vou assistir uma série de serial killer. Adoro. Crimes mais absurdos Adoro. possíveis. Saiu uma da Netflix ultimamente, dos irmãos Menendez. Adorei. Nossa, até recomendo. Mas é o que eu gosto. Só que é só isso que eu gosto do direito. A parte ali de júri, etc. Mas só de ver.
descobri que fazia não. Nossa, porque eu acho muito difícil, cara. Nossa, é muito, muito. Tem que estudar muito, tem que ler muito, né? Sim, até o 5º período eu era uma boa aluna. Eu estudava. Depois desandou. Aí depois que eu vi que não era bem o que eu queria, eu falei, eu vou estudar pra quê? Nossa, tem que ler muito, mas muito. É legal, mas não é minha área. Você imaginava que você ia virar, tipo, uma influenciadora ou uma Não. criadora de conteúdo? Não. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu sempre fui muito extrovertida. Assim, eu falo muito bem, eu gosto de conversar, mas não passava na minha cabeça. Quando eu fiz o teste vocacional, deu direito em primeiro lugar, mas também eu acho que era muito porque eu tava com essas ideias. E aí deu jornalismo em segundo lugar, por conta de ser muito comunicativa. Mas falei, eu gosto do direito, eu gosto disso. Eu tinha certeza que era o direito, entendeu? E aí, depois, hoje em dia, quando eu encontro pessoas da escola, né, que trabalhavam na minha escola, e aí elas hoje me veem como influenciadora, elas... Cara, quando você foi fazer direito, a gente não entendeu nada. Porque, assim, não tinha nada a ver com o que você era. Você sempre foi muito comunicativa. Na escola, a gente criou um dia um jornal. Tipo um jornal Fantástico. Não, Fantástico não. Tipo o Jornal Nacional. Tinha um apresentador e tinha a Hora do Tempo e eu era a moça do tempo. E a gente filmou. Eu não tenho mais a gravação disso. Quem tiver me manda. Mas a gente filmou. Então, tipo assim, era muito claro que eu era uma pessoa que falava de boa com a câmera. E aí eu me meti no direito. Já se familiarizava com Super. com a Eu nunca câmera. tive dificuldade, assim. No começo dos meus vídeos parecia que eu tava muito travada. Mas era porque é algo que eu não tinha prática, né? De gravar, de editar e tal. Mas eu sempre gostei. Sempre. A gente vai entrar nessa parte da internet. Sim. Vamos voltar a fita um pouquinho. Você vê que eu vou emendando uma coisa na outra aqui também. Começa a juntar as perguntas, tudo. Vamos voltar para a parte da acessibilidade para a gente poder finalizar essa parte. É principalmente o que você enxerga hoje que é mais necessário, porque é um ponto que é importante, mas que a gente ainda vê muita oportunidade, né? O que você enxerga mais hoje que você fala assim, isso aqui é uma coisa que falta muito ainda? Eu tenho um quadro no Instagram, nas redes, em que eu falo coisas que eu não consigo fazer porque falta acessibilidade. E às vezes é coisa banal que as pessoas não param e pensam. E assim, a galera tem uma ideia de que acessibilidade é algo travado. Então, é só botar uma rampa e que tá tudo certo. E às vezes não é só botar uma rampa, tem toda especificidade para existir aquela rampa. E a rampa atende uma parte de uma deficiência, que é um cadeirante. Mas ela pode não atender outras pessoas. Então, sei lá, se não tiver piso tátil, uma pessoa que tem deficiência visual não vai saber, sabe? Não vai conseguir ir com autonomia. Então, assim, pra mim uma rampa é legal? É, me facilita. Porque, querendo ou não, eu tenho uma mobilidade reduzida comparado a pessoas sem deficiência. Porque eu tenho a perna menor, então eu ando mais devagar do que outras pessoas. E uma escada, tipo, não é uma dificuldade pra mim. Mas, se tiver uma rampa, um elevador, muito melhor. Claro, eu faço menos esforço, né, no final do dia. E, pra mim, o que pesa muito de acessibilidade no dia a dia? As coisas serem absurdamente altas no geral. Então, por exemplo, quando eu saio na rua, eu trago isso, né, nesse quadro eu já trouxe algumas vezes. Em banheiro público, é sempre um caos. Tipo, o que é que eu vou encontrar aqui? Ou o que eu não vou encontrar? Então, às vezes, o interruptor é alto. E aí eu não consigo acender a luz. Ou quando é daqueles que acende por sensor de altura, nunca me autoram. Não, nunca. Não sei o que as pessoas inventam, mas não me reconhecem. Não, eu não sabia disso. Sim. Tanto que quando eu trabalhei, por exemplo, na Ferreiro, a porta abria por sensor de altura. E era calibrado por uma altura que não era minha. E aí, várias vezes, eu chegava e eu ficava presa do lado de fora, porque ela não abria comigo. E aí eu ficava lá, tipo assim, ó. E nada. E aí um dia eu contei pro meu chefe, falei assim, cara, eu passo maior perrengue toda vez, porque se eu chego sozinha, a porta não abre, eu tenho que ficar lá esperando até alguém entrar ou sair pra eu conseguir entrar. Aí ele, nossa, mas ninguém nunca pensou nisso? Eu falei, pois é. E aí eles foram lá e alteraram a altura do sensor de luz pra minha altura. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, porque normalmente eles pensam, eu não vou colocar pra, sei lá, a criança não ficar fazendo bagunça, sabe? Então, o interfone dos prédios são altos. Por quê? Para as crianças não ficar apertando.
Mas, pô, não é só criança que é pequeno. Tem que ter alguma, né? Pelo menos que seja outra alternativa. Nunca Alguma tem. coisa tem que Tanto ter. que eu te avisei, né? Falei assim, olha, se o interfone for alto, eu não consigo apertar. E normalmente sempre é. Eu nunca consigo apertar. Então, é uma coisa que é muito banal, mas que pra mim faz uma diferença absurda. Uhum. Supermercado tem uma logística que eles poderiam fazer diferente, mas os supermercados não fazem, que é colocar os alimentos do mesmo material, né, da mesma marca, na vertical, ao invés de na horizontal. Isso me facilitaria muito. Já ajudaria bem. O que não acontece. Que aí, por exemplo, sei lá, tá uma marca em cima e a marca que eu quero tá lá em cima e não na minha altura. Aí eu tenho que pedir pra alguém. Uhum. Não é um problema pedir. Mas, pô, se eu pudesse fazer sozinha, seria tão melhor. Porque todo mundo pode. Você pode ir no supermercado e pegar qualquer coisa sozinho. Uhum. Uma pessoa que não tem uma deficiência de baixa estatura e etc. vai no supermercado e consegue se virar sozinho. Por que algumas pessoas podem ter autonomia e outras não? Então, é uma reflexão que às vezes a galera não pensa, sabe? Uhum. Eu vi que você comentou do caixa eletrônico. Sim, também, né? Esse aí é um negócio que eu já entreguei pra Deus. Porque Não só o caixa eletrônico, o caixa, tipo, qualquer caixa que você vai pagar. lotérica, tudo é alto. Quando eu não tinha banco virtual, antes eu tinha banco físico, né, Sim. comum, era sempre um caos. Então, por exemplo, na lotérica, eu entrava do lado de dentro, as moças me permitiam entrar do lado de dentro, lá junto com elas, pra fazer a ação que eu precisava, porque do lado de fora, mesmo o caixa que é considerado para pessoas com deficiência, é alto. Não faz sentido. Tipo, o caixa eletrônico, eu nunca consegui usar sozinha. Tanto que quem ia era minha mãe ou outra pessoa tinha que ir, eu tinha que passar minha senha pra pessoa fazer. Então, pô, eu sou adulta e eu não tenho autonomia pra fazer algo que é comum do dia a dia. E aí, quando inventaram o banco virtual, pra mim foi tipo, benção. Falei, nossa, acabou meus problemas. Agora eu faço Pix, agora eu faço TED. E já era. Não preciso mais desse perrengue. Mas... Tem algum outro que é o que te irrita mais, assim, que você fala, nossa, isso aqui é o que mais me quebra? Eu acho que muito do interruptor é o que mais me quebra. Porque é o que eu mais... Aí a pia. Eu esqueci de falar isso. A pia. Do banheiro, é. É uma coisa que não sei o que as pessoas têm de botar a pia alta. Todas. E aí é sempre alto. E às vezes ainda tem a cuba em cima da pia. Eu fico assim, gente. Fica mais alto ainda. Sim. E aí eu nunca consigo, em banheiro público, eu nunca consigo lavar a mão. Nunca. Então eu tenho um álcool em gel dentro da minha bolsa, porque eu passo o álcool em gel, porque eu sei que eu não vou conseguir lavar a mão. E aí as pessoas devem achar, sei lá, que eu sou porca, né? Porque eu tô saindo do banheiro sem lavar a mão, mas... Não é possível. Aí eu posso... você pode pedir ajuda pra pessoa. É muito desconfortável. Eu já pedi, porque, tipo assim... A pia é alta, então eu vou ter que ficar na ponta do pé e fazer assim. Aí a pessoa vai molhar a mão dela, pra molhar a minha mão, passar o sabão na mão dela pra passar na minha mão. Pedir isso pra um desconhecido é muito ruim. Tipo, falar, você pode me ajudar? Né? Se for minha amiga, sei lá, que tá junto comigo, até mais de boa. Mas não é a melhor opção. A melhor opção é que tivesse a pia mais baixa. Hoje em dia, assim, eu procuro muito banheiro de PCD, que é específico, porque aí sim as pias são baixas. Ainda tem a galera que faz errado, mesmo em banheiro PCD, que bota uma barra em volta da pia, porque eles inventaram que isso era ideal pra cadeirante, mas nem pra cadeirante é, porque afasta a pessoa da pia. Então, se tiver essa barra, me complica. Entendi. Tipo, ela assim, né? Sim, tipo, aqui tá a pia, né, onde você lava a mão, e aí eles colocam uma barra. Tipo um corrimão. Que afasta, né? Exato, não faz nem sentido. Porque proteção na pia. Mas existe uma galera que acha que tá certo. Só que não tá, gente. Nossa, mas dificulta mais ainda. Sim, então assim... Então, eu acho que o pior é lavar a mão. Conseguir lavar a mão no banheiro. O do seu carro, eu acho que a galera deve ficar imaginando assim, mas como é que é? Eu acho que a galera imagina que é muito mirabolante. E o negócio é muito simples. É que assim, existem vários tipos de adaptação, né? E a minha é um dos modelos. Olha, eu vi que é muito simples. Muito assim. Você fala, nossa, só... É só isso. Só isso que custou 10 mil reais. Imagina. Porque no caso da minha é mais caro do que se fosse a adaptação manual. Que é específica não, né? Mas para quem não tem mobilidade nas pernas. Quando eu fui fazer autoescola, antes, no período ali, você faz um dos testes junto com o psicotécnico para definir qual vai ser o seu tipo de adaptação. E aí eles avaliam qual a sua mobilidade, a sua força, etc. E eles viram
que eu tenho força boa nos pés, nas pernas, diferente de um cadeirante. Que a minha mobilidade no pé não tinha essa alteração ao ponto de ter que passar pra mão. Tanto seria mais desconfortável, porque meu braço é mais curto. Então, pra adaptação na mão, colocaria um pomo giratório no volante. E aí, pra isso, eu teria que fazer uma força muito maior pra girar o volante com uma mão só. E como eu fico muito perto do volante, na hora que eu fosse virar, ia bater na minha barriga. Então, não era seguro. E aí, nesse teste, eles decidiram falar, melhor os pedais no pé e sem o pomo. Então, é muito tranquilo, muito. E aí, a adaptação é essa. O carro é o carro padrão de fábrica. E a gente colocou, a gente não, né? O Detran determinou pra gente se adaptar dessa forma com os pedais sobrepostos. Então, é só isso. Eles encaixam, tem uma trava. Como se o pedal fosse estendido pra frente. Exato, como se fosse um pedal maior. E aí eles desmontam tanto para que aconteça, por exemplo, se eu passar mal, ou se outra pessoa precisar dirigir meu carro, ou eu simplesmente não quiser, e outra pessoa que não tem deficiência quiser, é só tirar a trava, destravar tudo, e aí consegue dirigir o carro com os pedais padrão do carro. E o restante é ajuste, o volante é ajuste o e volante, o banco é ajuste só. Ele fica na mesma altura, eu não mudei, e o banco é só tirar o meu banco, que é colado com velcro atrás. Tá? Como se fosse um aumento nele, assim? Isso, como se fosse uma cadeirinha de criança, só que banco. É a mesma ideia. Pô, agora que você falou de cadeirinha de criança, você me lembrou de um ponto pra gente poder falar que é justamente sobre capacitismo. Que é um pouco essa infantilização de falar com você, de falar assim, nossa, que belezinha. Ou, igual você comentou também, às vezes você tá com alguém e a pessoa fala, nossa, mas... de conversar, perguntar uma coisa pra você, pra pessoa que tá contigo. Acho um ponto muito importante pra gente gerar essa conscientização também. Até pra você explicar um pouco pra gente o que é o capacitismo, o que você enfrenta dentro disso, pra quem tá em casa, que realmente não tem contato, entender o que é. Pra quem nunca ouviu falar, né? O capacitismo, ele é o preconceito contra pessoas com deficiência. E aí ele acontece de várias formas. Desde a forma de fazer chacota, de fazer piadinha, ou de discriminar por a pessoa ter uma deficiência, ou de impedir, por exemplo, de trabalhar, de estar naquele lugar. Então, um lugar que não é acessível, ele tá praticando um capacitismo indireto, porque ele tá impedindo pessoas de ir e vir por conta de uma deficiência. E aí também tem a infantilização, que é o que eu mais sofro. Eu não sofro o capacitismo descarado normalmente no dia a dia de alguém me fazendo piada. Tem, mas não é tanto. Mas o da infantilização, esse ganha, sei lá, 90%. Do tipo do carro mesmo. Nossa, mas você consegue dirigir um carro. Não, mas isso aí ainda como é tranquilo. Se fosse... Por exemplo, eu tava já na faculdade, e aí a pessoa me parou na rua e virou assim pra mim. Ai, que belezinha, você vai na escolinha? E tipo, visivelmente, eu juro, tá tirando, né? Eu juro pra você, parece mentira, mas não é. E tipo assim, visivelmente a pessoa olha pra minha cara e vê que eu não sou uma criança. Eu tenho o tamanho de uma criança de 5 anos, mas se você olhar pra minha cara, eu não sou uma criança. Minha expressão não é de uma criança. Então, você virar pra mim e perguntar, você vai na escolinha? E daí você xinga e você tá errado. Aí eu ainda tô errada, entendeu? Tipo, não, isso aqui é mal educada. Pô, me ajuda. Teve uma vez na época da pandemia, eu tava na fila do cartório. E aí a gente tava de máscara, né? Porque era pandemia. E aí veio um senhor, e nossa, o senhor tem muito disso. E ele bateu assim na minha mão, como se eu fosse uma criancinha. Tipo, ai, que belezinha. E eu achei, ai, Deus, não tô a fim de brigar hoje. Nossa. Então, tipo, acontece muito. Na internet também sempre tem. Tanto que é uma pauta que eu sempre trago. De como as pessoas me elogiam. Nunca é tipo, cara, você é uma mulher fera. Você é bonita, você é linda. É sempre no diminutivo. Sempre. Pode ver. Assim, graças a Deus, hoje em dia, na maioria dos comentários, não. Mas, às vezes acontece uma pessoa, tipo assim... Ai, você é tão fofa, você é tão fofinha, você é muito lindinha, parece uma princesinha, uma bonequinha. Posso pôr num potinho? Coisa que se você tivesse uma estatura, né, alta, padrão se você, comum, padrão, eu não seria. Não ia falar assim nesse... Tanto que uma vez eu tava muito pistola de receber comentários assim, e aí eu fiz um story bem pistola, né? E aí eu peguei e falei assim, botei uma foto de uma mulher que tinha a mesma idade que a minha, e
padrão, sem deficiência. Falei, como vocês elogiariam ela? Com certeza vocês falariam, é uma mulher bonita, é uma mulher linda, ela é delicada, né, feminina. E aí a galera, a gente elogiaria assim. Tipo, botei enquete. Aí, no próximo era eu. Falei assim, por que então vocês não fazem isso comigo? A gente tem a mesma idade. Por que que quando é pra mim, eu sou fofinha, eu sou lindinha, eu sou bonitinha? Por que pra mim é muito diminutiva? Eu sou uma mulher. Eu não quero ser elogiada assim. E é muito engraçado que as pessoas têm esse estigma por conta de eu ter uma aparência mais meiga e mais delicada, de que eu sou muito fofinha. E eu não sou. O pior é que eu não sou. Meus amigos podem, inclusive, comprovar que eu sou muito brava. Mas eu acho que também é muito uma defesa nesse sentido, sabe? De a vida inteira eu cresci sendo infantilizada e de... Ai, que belezinha. E aí eu meio que criei essa barreira de... Nossa, eu vi uns vídeos seus no YouTube, cara. A gente vai falar sobre... Mas que você tava assim, eu falei, nossa, tem que falar mesmo. Nossa, sim. Aquela era a minha fase muito pistola. Eu vi uns mais antigos assim, realmente. Você tava bem bravo, assim. Você falou, pô... É que é muito cansativo, tem hora. Respondendo comentários, essas coisas, assim. Sim. Não, eu imagino. Eu tô meio estressado também. E tem hora que cansa, né? É como se eu tivesse... A sensação que eu tenho é que eu tô sempre batendo com a mesma mão na mesma faca, sabe? Tipo, tô ali... falando, gente, eu não sou fofinha, eu não sou bonitinha, por favor, me elogie como uma mulher de 28 anos. E aí a pessoa tá tipo assim, ai, que beleza. E às vezes até diminui o tom de voz, sabe? Fica como se estivesse falando com uma criança. E eu fico assim, ai, meu Deus do céu. Deve ser com a cara assim, tipo, pô. Sim, nossa. Igual da escolinha pra, pô, tá tirando. Quando me elogia, assim, cara a cara, e a pessoa fala assim, ai, você é tão bonitinha. Eu sempre falo assim, obrigada. Dá pra ver que, tipo, eu odiei o seu comentário. Mas eu respondi porque eu sou educada. Vamos entrar só pra gente poder fechar esse tema, tá? Pra gente falar em relação à inclusão, em relação à representatividade. Quando a gente fala de representatividade, como um todo, falando em relação ao audiovisual, em relação à internet, em relação ao mercado de trabalho, né? A representatividade no mercado de trabalho. Como é que a gente quebra esse estereótipo, até que principalmente não tanto na internet, mas principalmente no audiovisual, que esse estereótipo que é criado em cima da pessoa que tem deficiência? Foi muito colocado durante muitos anos que ter uma deficiência nos tornava incapaz, né? Que era sinônimo de incapacidade, de tem que se aposentar, que você não pode trabalhar. E assim, pensando anos atrás, realmente era inviável. Porque mal tinha acessibilidade pra pessoa sair de casa. Quem dirá dentro de empresa? Hoje em dia a gente já não tem. Tem muitos lugares que não tem elevador, né? Lugares públicos. A gente não tá falando de, tipo, dentro da sua casa. O que deveria existir pra todo mundo. Mas assim, não tem em lugares públicos, em restaurantes, em bares. Não tinha há 20 e tantos anos atrás. E aí você pensa, é óbvio que a pessoa vai se tornar incapaz. Se ela não consegue chegar lá, como é que ela vai mostrar a capacidade dela? Se ela não consegue sair de casa pra existir. Ela já é colocada nessa posição de estar incapaz, Sim, né? ela é obrigada a ser incapaz. Então, criou esse estereótipo de que as pessoas não tinham capacidade. E criou o estereótipo de que ter uma deficiência independente de qual era, sei lá, se tem uma deficiência física... Ah, não, mas também tem todo deficiente, e era desse jeito, todo deficiente tem deficiência mental. E tinha essa ideia de que não tinha essa capacidade mental, né? Então, não era visto como uma capacidade física, porque é um corpo diferente do padrão. Então, se sai fora do padrão, você não tem aptidão, você não tem capacidade para desenvolver aquilo, e ainda era colocado que não tinha capacidade mental. E ficou nisso, por muitos anos. E a gente meio que foi, sei lá, capinando esse mato. A gente não, né? Porque eu sou muito nova nessa causa. Mas a galera que dá mais tempo foi capinando esse mato a muito tranco e barranco. E mostrar que, cara, a gente tem capacidade sim. A gente só precisa de uma adaptação para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu posso dirigir. Mas para dirigir eu preciso de uma acessibilidade.
E quem não precisa? Quem não precisa de uma gambiarra, vamos botar assim, para se virar na vida? Então, todo mundo, em algum momento, precisa de algum auxílio, de alguma acessibilidade para isso. E aí, essa galera foi mostrando que não eram bem assim as coisas. E também tentando conquistar, mesmo que, às vezes, eu sinto que a gente avança um passo e volta 10. Essa é a sensação de quem sempre tá nessa causa. Porque a gente tá ali buscando por exemplo, saneamento básico em situações, né, favelas, etc., que muitas vezes tem nem acessibilidade para um PCD sair de casa, ainda volta nesse sentido, não tem nem saneamento básico, eles não tem nem condição de sair para atravessar para a próxima rua, e aí a gente tá ali tendo que voltar a explicar que, cara, você não pode, né, fazer piadinha, você não pode falar que isso aí que não tem capacidade, você não pode não dar uma vaga para uma pessoa por conta da cota, porque tem empresa, assim, entrando nesse âmbito profissional, tem empresa que prefere pagar multa do que contratar pessoas com deficiência. Porque pode, né? eles acham que é mais fácil e porque ainda tá dentro desse estereótipo de eu não vou gastar, porque é um gasto para a empresa, em trazer acessibilidade para o ambiente de trabalho, para ter uma pessoa com deficiência. E é sempre, a maioria, não posso falar em números que eu não sei, mas, sei lá, uns 70%, 80% dos cargos para pessoas com deficiência são operacionais. O que quer dizer isso? São cargos de salário mínimo e de baixa operação, assim, sabe? Então, nunca são cargos em que a pessoa é um gerente, é um supervisor, um coordenador. É sempre um cargo operacional. Então, a pessoa chega, faz ali um trabalho mínimo, recebe um salário mínimo, e é isso aí que você tem direito. E não tem a mesma oportunidade que as outras pessoas. Não, e nem tem plano de carreira. Muito menos. Tipo, se você quiser, é isso que você tem. Tanto que eu trabalhei 7 anos no administrativo, e todas as vezes eu fui contratada por cota, para preencher uma cota, né, da empresa. E ainda tem isso dentro da empresa, ainda é selecionado o tipo de deficiência que é contratado. Então, você tem uma deficiência que a gente não vai precisar fazer tanta alteração? Ótimo. Você é um tipo que a gente pode contratar. Ah, mas, nossa, a gente vai ter que botar rampa, ou botar elevador, ou botar piso tátil. Ah, não vamos tá podendo te contratar. Então, tem esse estereótipo de quanto mais próximo ao padrão de um corpo sem deficiência, mais probabilidade de ser contratado do que o contrário. Então, eu nunca passei perrengue de não ter trabalho. Porque o meu corpo é um corpo que, apesar de ter a baixa estatura, eu ainda tenho mobilidade. Eu subo escada, eu desço escada, eu tenho autonomia de pedir, etc. Então, eu nunca passei perrengue de não ter trabalho. Não te incapacita de forma nenhuma. Não. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca cresci profissionalmente. Eu sempre fui contratada para preencher a cota, no salário mínimo, e para preencher a vaga de auxiliar, ou assistente, ou secretária. Por mais que ao longo do período, tipo, na primeira emprego eu até entenderia, não tinha experiência. Mas nos próximos, pô, eu já tenho experiência, eu posso ser, né, promovida. E aí eu lembro que no meu penúltimo trabalho administrativo, eu trabalhava, éramos em 4 meninas, todas foram promovidas, as 3 foram promovidas, e eu pensei, tipo, vai chegar meu tempo, né? Eu fui a última a entrar, todo mundo foi promovido, daqui a um tempo eu também vou ser. E nada, e foi tipo passando e passando, ano e virando, e eu na mesma função. E aí eu cheguei um dia no RH e falei, cara, queria saber se eu vou ser promovida, né? Porque as outras meninas foram, eu quero ganhar mais, eu quero crescer dentro da empresa. E aí eles falaram, não, a gente não pode promover, porque se você for promovida, e aí um dia você sair da empresa, a gente não consegue achar outra pessoa com deficiência capaz para colocar na sua vaga no lugar. Nossa, fala sério, cara. Tipo, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei assim, não. Nossa, é revoltante, né? Como se, tipo, a pessoa realmente com deficiência, ela não fosse capaz mentalmente e academicamente de estar ali naquela área. Eu fico revoltado assim, Sté. Sabe aquele discurso que algumas pessoas falam assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo, isso é questão de esforço, é só a pessoa se esforçar. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Sim. O cara, cada um tem uma realidade tão diferente uma da outra. Algumas pessoas têm
dificuldades, né, que são muito diferentes, assim. Uhum. Não vai te dar a mesma oportunidade. Como é que você sabe como é que é essa parte da cota? Se tem uma quantidade, se, tipo, eu acho que é 100 Tem. pessoas. A cada 100 funcionários, precisa ter 5 pessoas com deficiência A cada contratadas. 100 tem que ter 5? Sim, é. Nossa, acho... Mínimo. Boa. É tipo uma cota. Pô, uma empresa que suporta 100 funcionários ter 5? Sim. Ou se você tem 100 funcionários, você tem condição de empregar mais pessoas e dar mais Com oportunidades, certeza. né? E qual a diferença? É isso que a gente tá falando, sabe? Qual a diferença de capacidade mesmo, de função, de trabalhar, que uma pessoa com deficiência tem de outra sem nenhuma. Assim, vou precisar adaptar as coisas? Sim. Mas o que não precisaria? Então. Entendeu? Como se fosse também uma coisa absurda, não é? Exato. E assim, aí a gente entra dentro da representatividade. Se a empresa, hoje em dia, se uma marca, uma empresa, tem pessoas com deficiência trabalhando ali, cara, pra mim ela pode estar fazendo cota, mas pra mim ela já tá pensando mais do que as outras que não tem. Porque, querendo ou não, a gente vai se identificar, a gente fala assim, não, tá ali valorizando, né? Tá fazendo o mínimo, mas vamos tá aqui batendo uma palma. Pelo menos não tá fazendo nada. Uhum. Então, as pessoas deveriam entender que faz parte do convívio. Parece que, se eu não me engano, 24% da população mundial tem uma deficiência. Eu não sei se é do Brasil ou mundial, mas é muita gente. É muita gente. É muita gente. muita gente. Porque é muito amplo a deficiência também, né? Sim. Além da física, a Tem intelectual. a intelectual, a visual. Qual que é a outra? Como é que chama? Do ouvido. É. Esqueci. Auditiva. Aham. E aí tem uma que é múltipla, que é quando a pessoa tem mais de uma Uhum. deficiência e aí ela se encaixa nisso. Então, assim, são muitas coisas, muitas possibilidades, mas a galera insiste que deficiência é só cadeirante ou É. um nanismo. Uhum. Então, é muito um mundinho fechado, sabe? De cabeça fechada mesmo, retrógrada. E aí, uma coisa que eu sempre ficava, tipo, cara, a gente já tá no século XXI, a gente esperava carros voadores e a gente tá recebendo Tá debatendo capacitismo. coisa que... Como que pode, A né? gente tá debatendo por que precisa ter acessibilidade nesse lugar, por que você precisa contratar uma pessoa com deficiência, por que você precisa trazer pessoas com deficiência pra representatividade da mídia, por que isso é importante. Preferia um carro voador, mas não é o que temos. Cara, aproveitando, né, pra falar de representatividade na internet, eu quero te fazer muitas perguntas sobre a internet, porque assim, hoje você vive disso, trabalha Sim. com isso. Sim, hoje eu vivo disso, graças a Deus. Bom, a galera de casa que tá assistindo aí, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá com uma pessoa famosa aqui, filho, né? Vai. Que tem muito seguidor, hein? Tem mais de 300 mil seguidores aí. Eu tenho muitas perguntas que, assim, como é que você desenvolveu todo o trabalho que você faz? Porque você manja muito, assim, você fala muito bem, você faz os looks, que eu fico assim, pô, ela é muito desembolada. A gente vai falar até outras paradas, tipo podcast, você já teve um podcast, você tem um podcast. Sim. Então eu queria saber, primeiro, como é que você foi pra internet que você falou assim, nossa, eu vou criar conteúdo? O que foi esse gatilho que te levou que você falou assim, nossa, quero mexer com isso? Sim. E como é que você fez, assim, pra você se desenvolver, pra você entender como é que, pô, vou gravar Reels, vou gravar vídeo, ou vou fazer publi? Que gatilho foi esse? Foi meio que, tipo, uma união, né? Eu tava insatisfeita com a faculdade, tinha terminado, sabia que não era aquilo que eu queria, mas também não sabia o que eu queria da vida, tava trabalhando administrativamente ainda. E aí eu tava, tipo, a minha mãe e minha família, faz uma pós-graduação. E eu, tipo assim, que pós, meu amor, eu não quero nem a faculdade. E aí eu lembro que eu chorava todo dia do trabalho, na hora do almoço, era almoço com lágrimas. Nossa, Porque eu horrível tava isso. muito insatisfeita. Uhum. Só que eu não tinha uma luz, sabe, no fim do túnel. Eu não tinha nada. E aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que mora na França. E a gente se conheceu num grupo de cabelo. E desde essa época eu já era muito enrolada, porque foi quando eu fiquei ruiva. E a Vitória sempre fala que eu era blogueirinha lá no grupo, porque eu fazia penteado, eu dava dica. E aí era um grupo do Facebook que eu mandava foto. Então, tipo, eu fazia um tutorial escrito, era tipo um blog que a gente tinha. E eu gostava daquilo. E foi ela que sacou que eu gostava daquilo. Em que eu dava certo pra fazer aquilo, tipo, escrito. Mas você começava mais em cabelo Sim, e moda. Era sempre mais de cabelo e de moda, que eram coisas que eu gostava de falar. E aí disso, a gente conversava quase todo dia. E aí eu fui fazer uma cirurgia de saúde nos tornozelos, que foi... Eu tinha
muita dor por conta da deficiência, eu tinha um desvio. E aí chegou um período que eu precisei fazer essa cirurgia. Então foi tipo um tempo de pausa. Eu fiquei 3 meses parada do trabalho. E aí eu fui obrigada a pensar, né? Tipo, o que eu vou fazer daqui da minha vida? Que você tá em casa, você falei agora, velho. Tipo, não tinha o que fazer. E aí eu orei e falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero mais isso. Eu não quero pós-graduação em Direito. Eu não quero ser investigadora. Eu acho legal, mas não é isso que eu quero. Eu preciso de uma direção. E aí, Deus literalmente falou comigo. É muito engraçado, porque pra quem não é cristão, acho que vai ficar viajando. Mas Deus me falou, posta conteúdo. Cria conteúdo na internet. Eu fiquei tipo, hã? Porque eu fiquei tipo, tá, legal, mas eu não faço a mínima ideia de como fazer isso. E eu realmente não tinha a mínima ideia de como fazer isso. E aí eu fui e falei com a Vitória, e aí ela também é cristã. E aí ela falou assim, amiga, eu comprei um curso que era de uma influenciadora ensinando como ser influenciadora. E a Vitória tinha isso também, né? Como ela tinha saído do Brasil pra ir morar na França, então ela criava conteúdo de como ser brasileiro morando na França. Legal. E aí ela tinha comprado o curso pra aprender e pra falar. E aí ela falou, e ela me deu o curso. Ela me deu acesso ao curso. Ela falou, olha, eu vou te dar esse acesso e você vai começar a criar conteúdo. Como eu tava à toa, eu tava operada, eu não tinha o que fazer. Então eu engoli aquele curso. E eu agradeço, assim, imensamente a vida da Vitória, porque ela foi a pessoa que me motivou, sabe? Foi a pessoa que falou, vai e faz. E aí eu ainda tava afastada do trabalho, me recuperando. Assim, deveria estar fazendo repouso, mas não estava. E aí eu comecei a gravar conteúdo e mastigar o curso. E eu vi que era aquilo que eu gostava. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Mas você já postava umas coisas no Instagram? Tipo assim, você já dava as caras? Eu dava, eu sempre fui muito aparecidinha, né? Amostradinha, assim. Então eu amava tirar foto. Na época o Instagram ainda era de foto, assim. Então eu já tinha um perfil aberto. Eu já tinha, acho que uns 2.000 seguidores. Só Legal. de gente que me conhecia, ou de gente que conhecia alguém que me conhecia e me seguia. Então, às vezes eu postava, sei lá, foto do meu cabelo, que já era ruivo na época e já chamava atenção, que era grandão. Então, eu postava, às vezes, dica nos stories de produto que eu tinha usado. Então, isso já era mostradinha assim, sabe? E aparecer. Tinha Snapchat na época e eu amava postar no Snapchat. Aí depois É que veio... a galera do Insta não sabe que não tinha... Não, a galera não tinha mais story, nova. Não é. tinha Reels, não tinha Stories, não Tinha. tinha nada dessas coisas, não. Nada, eu passei por todas as minhas redes sociais. Eu Snapchat, adorava. meu, a galera mais nova nem sabe o que é isso. Gente, era tipo story, só que sumia. Ah, é a mesma coisa. Mas era Era legal. tipo um aplicativo só de Stories, né? Tipo isso. Exato. Nossa, era muito legal. Eu gostava muito. E aí foi isso. Aí surgiu o Musicali, que agora é TikTok. Que foi comprado e tal, né? E aí quando surgiu o Musicali, eu fiquei, nossa, que legal. Eu entrei nessa época pra fazer as dublagens que tinha de humor, porque eu adorava fazer. Era tipo o meu passatempo de fazer gracinha, sabe? E aí eu fazia dublagem, e nisso eu já postava conteúdo no Instagram, né, de moda. Então eu sempre fiz conteúdo nesse sentido de dica de moda, de combinação. Hoje eu olho e falo assim, gente, que ridícula. Porque era uma combinação, coitada. Mas era o que eu tinha, e era o que eu sabia. E eu sempre estudei sobre moda, assim. Nunca fiz um curso, uma faculdade, mas como era uma paixão, eu sempre buscava conteúdo, sempre estava atenta à tendência, então eu sempre gostava disso. E aí foi tipo isso. A Vitória, Deus me falando, e eu comecei a gravar enquanto eu tava em recuperação. E aí eu fui pro trabalho, comecei a trabalhar na Ferreiro, e como a internet me dava R$0, só me dava trabalho, eu tinha que tirar dinheiro de algum outro lugar. E aí era de onde eu tirava da minha renda fixa. Então, a minha rotina era, fim de semana eu gravava e editava os conteúdos, e durante a semana eu era CLT e postava os conteúdos fora do horário de trabalho. E foi indo. Então, foi tipo, quando eu vi que era aquilo que eu gostava, falei, é isso. E eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada e muito disciplinada. Quando é algo que eu gosto e que faz sentido pra mim, eu não desisto fácil. Então, tipo assim, dá vontade de chutar o balde, com certeza. Mas ali você, tipo, já viu que ali tinha uma coisa. Você falou, Sim. pô, aqui... Porque é o que eu falei, foi algo que eu me identifiquei. Sabe como se
a cabeça explodisse e surgisse, tipo, um brilho. Uhum. Foi tipo, nossa, eu vi uma luz no fim do túnel. É disso que eu gosto. E Dá aí... até uma animada, uma revigorada, né? Nossa, Que você fala, sim. nossa. Então, tipo, eu ia pro trabalho, mas eu pensava, cara, isso aqui vai acabar. Eu sei que um dia isso aqui vai acabar e eu vou trabalhar só com a internet. E eu sou uma pessoa que mantém essa constância, né? Que eu tenho essa constância. Então, o que eu começo, nossa, só, sei lá, se que me internar, se eu estiver morta... Ai, não sei se pode falar morta. Porque às vezes cai. Daqui pode falar tudo, tem erro. É que quando posta nas redes não pode cair as vidas. A pessoa que já tá acostumada. E aí eu ficava, nossa, faz sentido. Então foi isso, foi onde eu consegui identificar um propósito da minha vida, sabe? Da minha carreira profissional. Foi onde eu identifiquei que era o que eu queria. Que é bem diferente, né? Você tá estudando direito, aí você tá trabalhando, aí você fala, pô, vi um negócio aqui na Muito. internet. E quando é que você começou com o público? O que você começou fazendo? Você faz muita hoje ainda? Faço. E você tem algumas que você fala assim, isso aqui é o que eu mais gosto de fazer. Ou aquelas que você fala, foi isso que eu já fiz, mas que eu tenho umas que eu falo assim, nossa, eu não mexo mais com isso, eu não entro mais nessa furada, velho. Tem, assim, no começo, eu fazia tudo sozinha, né? Então, hoje em dia eu tenho uma parte de uma equipe, ainda não é uma equipe completa como eu gostaria, mas no começo, coitada, nossa, só perrengue, gente. E aí a gente tava conversando antes, eu era muito renegada pela empresa local, pelas empresas locais, porque eu não me encaixava no padrão. Então, tipo, eu sempre tive essa consciência. Por exemplo, eu falo de moda, que é uma paixão minha, mas eu visto roupa da sessão infantil. Então, não faz muito sentido uma loja me contratar de uma roupa feminina adulta pra eu falar, porque eu não vou conseguir montar look provador com aquela roupa, com aquela loja. Porque não vai caber no meu corpo. Não encaixa. Nem, tipo assim, às vezes a loja fala assim, mas nem um P, um BP. Não, gente, não encaixa. Pô, e não tem nada na indústria da moda pensado pra pessoas que têm baixa estatura? Não. E esse é um dos assuntos que eu mais trago sobre, porque é uma reflexão que não faz sentido. Por exemplo, eu compro da sessão infantil. E aí muita gente julga e fala, nossa, mas roupa de criança deveria ser com cara de criança e não adultizado igual tá. E eu concordo, eu acho que deveria ser. Só que se não existisse isso, eu ia estar me vestindo com roupa da Barbie, da Ninica Ripinica, da Minnie. Eu não tenho o que fazer. Deixou uma reflexão aí pra mim, porque, pô, tipo plus size, né? Existe hoje. Existe. Em fast fashion, em marcas de slow fashion. Pra quem não sabe, né? Fast fashion é marcas tipo C&A, Renner, Riachuelo, que vendem em grande escala. E que o preço deveria ser mais barato. Ah, não, a gente vai ter que montar uma marca, velho. Essa é a minha ideia. Eu vi que você fez corte e costura, né? Eu tenho feito. Porque é uma coisa que eu passei a vida inteira, assim. Ou eu preciso fazer uma adaptação na roupa, ou eu preciso fazer a roupa do zero. E assim, algumas eu consegui, né? Costureiras que fizessem, mas eu sou muito chata. Se fizer a roupa e eu não gostar, eu não vou usar. Eu não uso. E, assim, tem coisas que eu não consigo usar e que não é possível, porque não existe adaptado ou acessível, tanto de valores quanto, né, de corpo e tal. E é uma coisa que pesa muito, por exemplo, existem pequenas marcas de pessoas voltadas para o nanismo. Só que aí é aquele nanismo que eu falei, que é o nanismo desproporcional, em que as pessoas têm um corpo na estrutura do tórax de uma pessoa sem deficiência e o resto encurtado, que é diferente de mim. Normalmente as pessoas têm um tórax mais encorpado, tem, né, um volume mais de seios, etc., o que não encaixa em mim. Então, nem isso eu não consigo. A forma é diferente, né? A forma da roupa é diferente. Então, tipo, se eu comprasse dessa marca, que é uma marca pequena, ainda assim eu teria que fazer ajuste. Porque não encaixaria em mim. Sim. Porque o meu corpo não é o mesmo padrão. Então, tem pouquíssimas marcas que fazem, mas é pra esse tipo específico. E aí, pra outros tipos... E assim, não é só a minha deficiência que tem baixa estatura. Existem outras pessoas que também têm baixa estatura e que possuem outros tipos de deficiência. Cadeirantes ou que possuem atrofia muscular ou ossos de vidro, que são deficiências que afetam um pouco o crescimento e a estrutura óssea, também possuem. E aí esse tipo também não atenderia. E as pessoas não pensam, não existe uma marca, mas vai existir. Porque é difícil você falar de moda e, pô, deve ser difícil pra você encontrar
Variedade, né? Muito. E aí Esse direito de escolha. Foi onde começou, né? Tipo, que eu tava falando sobre as marcas locais não me chamarem. Não tinha sentido, sabe, para elas me chamarem. Então eu era uma pessoa que, tá lá produzindo conteúdo. Não era viável para elas. Por mais que meu perfil fosse crescendo e eu fosse atingindo números, não tinha como existir isso. Aí muitas vezes eu pensava, cara, por que eu vou escolher esse assunto, né? Tipo, como é que eu ia tirar renda disso? Como é que eu ia fazer publicidade, fazer essas permutas? Porque essa é a parada que todo mundo que trabalha com internet ou que gosta, né? Sim. Fica se perguntando assim, como é que eu tiro renda disso Sim. aqui, cara? Muita gente que se dedica, grava vídeo, faz um monte de material. Então eu quero conhecer entender essa trajetória sua. Como é que você chegou nisso e falar assim, pô, hoje eu tô vivendo com internet. E aí eu vi que, assim, era uma luta que eu ia ter que fazer. Era uma escolha, porque era um assunto que eu queria. E eu não queria abrir mão. E não abri até hoje. Porque eu comecei a falar de moda exatamente pela representatividade. Eu cresci sem ter uma representatividade de uma mulher que tivesse a mesma altura que eu, ou uma deficiência parecida, e se vestisse bem. Se vestisse que eu me inspirasse, sabe? Então, o que eu via muitas vezes eram influenciadoras que eu admirava, mas que eu admiro ainda, mas que não possuem deficiência. Então, eu olhava a roupa no corpo delas e eu pensava, cara, eu não vou usar essa roupa pra mim. Eu não vou encontrar. E aí eu pensei, existem outras pessoas que também devem passar essa mesma dificuldade e é por isso que eu vou falar. Porque elas vão se identificar. Porque elas vão reconhecer em mim e vão ver, tipo, nossa, se ela tá conseguindo dessa forma, eu também posso tentar, ou também posso assar, ou tipo, nossa, ela conseguiu comprar essa roupa em tal lugar, vou lá comprar também. Então, a minha ideia era essa, sabe? Falar sobre moda nesse sentido, trazer essa representatividade para mulheres, meninas que vão vir depois de mim, identificar que é possível você ter uma deficiência e você se vestir bem. Você vai passar perrengue para conseguir comprar uma única roupa, mas você vai conseguir em algum momento ou de alguma forma. E essa era uma área que eu não conseguia trazer renda. E aí eu pensei, tá, eu preciso de outro assunto que me traga renda. E aí foi onde eu comecei a falar sobre cabelo. Porque eu sempre tive o cabelo grandão, agora tá mais curtinho, mas eu sempre tive o cabelo grande e ruivo, que chamou muita atenção. E apesar, né, que muita gente achar, não é natural, então, por ser muito bem cuidado e ter uma química, chamava muita atenção. E foi onde eu consegui começar a fazer publicidade sobre, a chamar a atenção das marcas. Então, eu não conseguia falar de moda como publicidade, mas eu conseguia falar de cabelo como publicidade. E algumas marcas vinham até mim para fazer publicidade, e no começo eu aceitava permuta, como todo criador, né? Sim, pra ter um nome, pra ter um portfólio. Só que aí chegou um tempo que uma marca muito grande trabalhava comigo e a gente tinha uma permuta, deles me enviaram um produto e eu fazia publicidade e o meu perfil tava crescendo ali, eu acho que já tava com quase 10 mil. Isso, sei lá, em 2021, então já fazia um ano ali que eu tava trabalhando e ali eu tava ainda na permuta. Não que, tipo, é assim de uma hora pra outra, mas tava desenvolvendo. E aí essa marca me pediu um vídeo que dava muito trabalho na época, porque eu gravo tudo sozinha, né? Edito e tal, e era retocar o ruivo. Ela queria que eu gravasse retocando pra postar. E eu falei, cara, isso dá muito trabalho pra fazer de graça. E aí eu fiz uma proposta, falei, olha, eu gravo, mas por R$1.000. Porque era o valor que valia, entendeu? Era nossa, é um baita vídeo. Dá muito trabalho de gravar sozinho. Só retocar já dá trabalho. Já. Agora gravar retocando... Exato, porque aí você tem que ficar conferindo o ângulo, você tem que falar e não sei o quê. A iluminação. Nossa, é uma bênção, né? E aí eu falei assim, nossa, R$1.000 não é nada pra essa marca. Não vou citar nomes, mas é uma marca muito grande. E aí eles falaram assim, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, mas a gente não vai te pagar. Não, a gente não aceita pago. Se você quiser como permuta, a gente continua. Aí eu pensei, cara... Mas pô, que permuta seria essa? Eles iam te mandar a tinta? Não era nem de tinta. Era de uma gominha de crescer cabelo. E, tipo, tinha a ver, porque meu cabelo tava mais curto na época e eles queriam acompanhar isso. Mas era como um conteúdo de identificação pra ir pra página, sabe?
Então, tipo, a raiz cresceu porque ela tá tomando a gominha e etc. Então, era isso. Sim. E aí, eu fiquei assim, nossa, não compensa. Eu teria que já retocar o cabelo, só que de graça, eu continuo fazendo de graça. Aí eu falei, então, sinto muito, mas eu não vou continuar. E aí, eu cancelei. A gente cancelou e eu não tinha mais nada. E aí, veio uma outra marca de um outro assunto, que era de chocolate, mas era de chocolate saudável. Ele, Aí é bom, hein? nossa, era muito Aí eu bom. gosto, hein? Eu também, eu adorava. E aí também era na base da permuta, eu tinha um valor pra comprar com eles. E aí vinha, assim, muita coisa. Nessa época eu trabalhava na Ferreiro, que pra quem não sabe é fábrica de chocolate, né? Só que, tipo assim, eu trabalhava no administrativo. E aí eram duas Stephanies, igual hoje ainda é. A Stephanie no Instagram era a influenciadora. E a Stephanie do resto, dali no horário comercial, era outra Stephanie. E aí eu fiz as publicidades com essa marca. E algum funcionário me denunciou pra RH. Sério, velho, não é possível. Sim. E tipo assim, eu nem ganhava muito. Eu ganhava comissão do que eu vendia com o meu link. E era pouquinho, porque a galera não apoia, né? Tem hora. Aqueles cupom. Era, isso. O que a pessoa comprava com o meu cupom e com o meu Ganhava uma link, porcentagem. eu ganhava uma porcentagem. E aí o funcionário me denunciou. Aí o RH veio, falou comigo que se eu continuasse, eu poderia ser demitida. E se era isso que eu queria. Aí eu fiquei assim... tipo, o que eu vou fazer? Eu quero, mas eu não quero ser demitida. Mas eu quero ser demitida, porque eu não quero continuar. Aí eu falei assim, bom, vou continuar. Paciência. Vamos ver o que vai dar. E aí eu continuei fazendo. Aí eu fui demitida. Aí você optou por continuar ainda. Ah. Ah, Achei que você tinha falado continuar no emprego. Não, você Não. optou pelo... eu continuei no emprego, mas continuei produzindo. Aham. Porque, tipo assim, eu Então, não ia não vou ser... parar. eu não ia ser demitida ali naquela hora. Uhum. Mas era uma consequência. E aí passou 4 meses e eu fui demitida. E aí, nesse período dessa marca, uma agência entrou em contato comigo. Porque eles queriam me contratar para fazer um trabalho. Eles tinham me conhecido de outros amigos influenciadores com deficiência. E eles queriam me contratar para um trabalho. Uhum. E aí, eu conversei com ele. E aí, no fim, ele falou assim, cara, eu vou te agenciar, você topa? Eu não tava ganhando nada, falei, topo. E aí, ele tem uma porcentagem, né? Que é 20% de cada trabalho que a gente fecha. Vai pra agência, o resto fica comigo. Que é até uma dúvida que muita gente tem, como funciona. E aí eu pensei, não tô ganhando nada. Se eles conseguiram um trabalho pra mim, sei lá, de 1.000 conto, 20% vai pra eles, o resto vai todo pra mim. Beleza. Já vira cachê, não vira mais permuta, né? É mais- Exato. pagamento em produto é legal no começo. né? Nossa, depois não. Depois, tipo assim, vou trocar isso aqui pra pagar minha conta de água? É. Não vou, né? Então, falei, tô perdendo nada, então vamos lá. E aí eu entrei pra agência, que assim, agradeço muito. Pra quem não sabe, é a Tambor, é muito boa. Sei lá, sou grata demais a eles. E entrei na agência. Fui demitida, e aí eu entrei em desespero, né? Eu falei, meu Deus, tô lascada. E aí eu falei pra eles, galera, eu fui demitida. Preciso de trabalho. Tipo, a gente já tinha feito alguns, mas nada com valores altos que me sustentassem no mês. E aí eles falaram assim, calma, vai dar tudo certo. A gente tá se apresentando pros clientes, então esse processo demora mesmo, mas vai dar certo. E eu confiei. Aí nesse período que eu fui demitida desse emprego, eu recebi o seguro-desemprego, né? Recebi uma boladinha ali, que eu tinha ficado um tempo naquela empresa. Então foi o dinheiro que me sustentou. Aí eu entrei num outro trabalho provisório, pra dar mais uma renda assim. complementada. Fiquei, tipo, até desenvolver aquilo. E aí eu fiquei 3 meses nesse trabalho, só que era outra área. Era a área de publicidade e de marketing. Eu trabalhava como assistente de marketing, né? Que, tipo um social media. E aí foi onde foi, tipo assim, crescendo. A primeira publicidade que eu fiz que eu ganhei muito foi pro Boticário. E aí eu vou até falar o valor, que eu não me importo. Foi 5 mil reais. Nossa, da hora, mano. Pô, muito bom. E aí, quando a agência fechou, aí a gente negociou e tal, 5 mil reais. Eu, num trabalho? Aí Caralho, que ainda mais pro Boticário, pô. Pô, exato, eu nome. nunca tinha trabalhado com marca grande. Aí um Boticário me contrata Muito pra foda. trabalhar, pra fazer a divulgação de um produto de cabelo. Então era uma linha completa, sabe, pra cabelos ruivos e etc. Eu falei, nossa, adorei.
Ai, perdão. E aí fechamos. E eu tava nesse trabalho, né, de temporária ali. Eu entrei e falei, olha, isso aqui não é uma coisa que eu quero pro resto da vida. O que eu quero é ser influenciadora. E aí eles me perguntavam e eles ficavam, tipo assim, nossa, ela ganha, tipo, 1.500 aqui com a gente num mês. E num trabalho que ela faz, ela ganha 5.000. Então foi muito óbvio que aquilo não era o que eu ia fazer. Aham. E aí eu fui demitida desse trabalho também. E aí, nessa segunda demissão, eu cheguei na gente e falei assim, galera, eu não vou entrar em outro emprego, não vou ser mais CLT, Vou pular de cabeça agora ou é isso aqui vai, ou isso aqui vai. E eu tinha acabado de me mudar pra morar sozinha. Então, tipo assim, eu não tinha nem o que fazer, não tinha opção. Uhum. Então, foi ótimo, porque eu morava sozinha, então eu consegui gravar mais, eu comecei a produzir mais do que antes, né? Eu passei de 3 conteúdos por semana pra 6 conteúdos por semana. Praticamente um por dia, então. Sim, praticamente um por dia, só me dou descanso de um dia. Nossa. E aí, Só produzindo. nossa, mas foi, tipo, necessário pra que eu ganhasse visibilidade, pra que as marcas me notassem e que, né, tivesse renda. Eu sabia que era uma consequência, eu ficava exausta, mas paciência. E aí foi dando certo, e aí teve um trabalho, a gente fez uma campanha grande com a Wikibold, que é uma marca de pão e etc, né? E foi muito engraçado, porque no dia que a Ari me mandou mensagem, a Ari é quem cuida da minha conta, nesse sentido de publicidade. Aí ela me mandou mensagem e falou assim, a gente fez um trabalho e tal, eu negociei muito, porque a marca pediu um valor a menos, e a gente conseguiu chegar em 10 mil reais. Nossa. Por 4 vídeos, era 4 vídeos. Aí 10 ela, mil. nossa, aí eu mandei assim, ó, mentira. Aí ela, é pouco pra você? Ari, eu ganhava isso num ano. Tipo, ano passado eu ganhei isso em 12 meses. Agora eu vou ganhar isso com 4 vídeos. Caralho, muito foda. E aí eu fiquei assim, ó, meu O Wikibold é Deus. gigante também, né? Exato. Então, tipo assim, pra mim foi surreal quando isso começou a acontecer. E isso aconteceu por conta da agência. E por isso eu sou Uhum. imensamente grata, sabe, por eles. Porque sozinha eu jamais alcançaria isso. Sozinha eu jamais ia conseguir falar, oi, Boticário, vamos pensar um trabalho. Uhum. Nem negociar. Tanto que quando eu entrei na agência, o Vitor, que é o dono da agência, ele me perguntou, né, quanto que era o valor que eu cobrava e etc. Pra publicidade. E aí eu passei meus valores a ele. Você cobra só isso? Aí eu, Uhum. mas assim, nunca nem pensei em trabalho com esse valor, então é isso aí. Aí ele, nossa, você não sabe nem cobrar, você é muito ruim nisso. Nossa, você vale muito mais. Eu, que bom. Então a agência foi importantíssima, assim, nessa. Sim. Foi muito, muito, muito. Alavancou mesmo. Foi a virada de chave, sabe? Eternamente, assim, existe uma Stephanie antes da agência, que só fazia permuta e era demitida. E existe uma Stephanie depois da agência, que entrou de cabeça. Então foi um conjunto, tipo, eles entraram de cabeça, porque pra eles é ótimo. Quanto mais trabalho a gente fecha de valores mais altos, é ótimo pra todo mundo, porque eles ganham mais. E eu Perfeito. também. E pra mim também. Então foi isso. Tipo, vamos todo mundo entrar nisso aqui? Vamos. E aí eles tinham outros agenciados. E o legal da Tambor é que é uma agência de minorias. Então eles assessoram e agenciam minorias. Então eles têm Ah, que minoria. foda. Nossa, eles são muito fera, muito. É muito O foda. Vitor é, assim, sabe, outra cabeça. Então, eles têm a minoria PCD, que são, acho que somos em 20 pessoas com deficiência, criando conteúdo e sendo assessorados por ele. E aí tem a minoria negro, e tem a minoria LGBT, e a galera escritora. E é muito legal. Então, assim, é muita gente que me assessora, mas é muito legal a ideia, sabe, de assessorar minorias, porque normalmente agências maiores até pegam, sei lá, uma pessoa, vou botar aqui de cota, vulgo mercado de trabalho. E aí não tem tanto essa lógica, né, não entende esse tanto. foco, né? Sim, então hoje em dia, por exemplo, a gente consegue cobrar tanto, não só pelos meus números, mas pelo quesito da representatividade, que é algo que o Vitor pega bastante, sabe? Pô, eu gostei muito da gente falar sobre isso. Eu queria aproveitar para falar um pouco de você. Que a gente falou, né? Abordamos vários temas aqui. Mas eu queria falar de você. Eu sempre gosto de tentar falar do convidado atrás das cortinas, né? Pra gente tentar conhecer um pouco da tua rotina. O que você gosta de fazer.
A gente é vizinho de academia aí, né? Sou Sei muito. que você é da academia também. Então eu queria entender um pouquinho como que é a tua rotina, o que que você curte fazer, quais são os hobbies, o que que você gosta de cultivar na sua vida, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, eu já falei, né, que meu hobby é assistir série de serial killer, mas eu não mato ninguém, gente, nunca matei. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo, assim, descansar a mente. Eu amo assistir uma série, um filme, e eu sei que quando minha semana tá corrida, quando eu não consigo assistir nada, e eu fico, nossa, que saco, não consegui. Então, é a forma que eu consigo relaxar. Eu gosto muito de ficar sozinha, amo ficar sozinha, na minha casa, quietinha, mas eu também amo sair. Eu acho que é um equilíbrio, assim, né? Tem dia que as pessoas me chamam e falam assim, não, hoje não. Mas tem dia que eu gosto de sair, e eu gosto muito de rolê gastronômico, de comer. Nossa, o melhor que tem, né? Nossa, super. O que eu não gosto, odeio rolê natureza. Sério? Não é a tua praia? Não, tipo, eu acho lindo praia. Na praia eu até vou. Mas, tipo assim, cachoeira. Nossa, você acredita que eu também não? Vou falar em cachoeira, eu vou. Não, Nossa, não é a vou. minha. Não rola. Eu sou meio patricinha. Então, tipo assim, o mato tá ali passando na minha perna e eu já tô, ai meu Deus, Ai, os bichos. nossa! E eu sou muito picada, assim, parece que eu atraio todos os bichos. Então não é um rolê que eu gosto. Minha amiga até me chamou esse dia pra fazer uma trilha. Falei, minha filha, olha bem para a minha cara. Não, você sabe que eu não vou. Ela, não, mas tem quadriciclo que você gosta. Falei, mas até chegar lá tem uma trilha, então não. Não, melhor não. É. Tirando isso, né, que eu gosto de fazer, eu amo ir no cinema, amo ir no cinema. Eu acho que, principalmente por trabalhar com audiovisual, né, é algo que me atrai muito. Então, às vezes eu vou e o filme é bem ruim, mas eu nem acho sempre tão ruim. É muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, nem gostei do filme, achei ruim. E eu fico, gente, nem foi tão ruim assim. Ou eu gosto muito de ver a fotografia, sabe? Do filme, de ver as cores, ou de entender o roteiro, a trilha sonora. Muitas vezes não entendo nada, mas sou uma pessoa curiosa. Amo tirar foto, não só minha, mas de outras pessoas. Eu, né, na igreja eu sirvo no Ministério de Comunicação, que é o Ministério de Mídias e Audiovisual. Sei tirar foto profissional? Não, mas eu sou uma pessoa curiosa que sabe ali o mínimo e sabe se virar. Então, se precisar, eu sei fazer. Amo minhas calopsitas. São minhas A paixões. gente tava falando antes de começar a Sim. gravar aqui, né? São quantas? 7. Quantos? 7? Aham. Nossa, é muito. Sim. São Que da hora, eu vi lá no muitas. seu Insta, achei super legal, cara. E eu amo, assim, ter um tempinho com elas. E elas são muito amorosas, sabe? Acho que quem não tem, não tem essa ideia. Mas elas são muito amorosas. Eu falo que elas são um cachorrinho de pena. E muito pequenininho. Porque elas têm uma personalidade igualzinha de cachorrinho. Quando eu viajo, agora que eu viajo muito, né, a trabalho. E aí, teve uma vez que eu fiquei 14 dias fora, em São Paulo. Quando eu voltei, elas estavam muito pistola comigo. Imagina. Muito emburrada. E eu, tipo assim, ai meu Deus. Perdoa. Tipo, não foi uma escolha minha. Não queria. O que mais que eu gosto de fazer? Bom, mas só uma pergunta sobre as calopsitas. E de noite elas não resolvem dar uma gritada, não? Assim, começar a fazer Não, barulho? assim, elas têm, às vezes, pânico noturno. Que é tipo quando a gente tem pesadelo e acorda assustado. Ah, sim. E aí elas têm. Nossa, e às vezes é um caos. Às vezes eu tô acordada ainda e eu escuto, porque como elas precisam dormir na gaiola, elas precisam dormir na gaiola, porque é um espaço controlado. Às vezes, quando elas têm um pânico noturno, elas se debatem na gaiola. Então, às vezes, acaba machucando a asa. Tipo, Ah, quando sim. a gente, sei lá, bate e corta a testa. Uhum. A mesma coisa acontece com elas. E aí, dá aquela sangrada. Quando eu tô acordada, eu vou ali, socorro, acendo a luz e falo, tá tudo bem. E aí já cuido, Já fica né? mais de boa. E às vezes eu não escuto, porque eu já paguei, né? Elas ficam em outro quarto, pra quem não acompanha, elas dormem em um quarto separado do meu. Mas elas ficam muito quietinhas, elas são muito quietinhas. Elas dormem igual galinha. Deu 6 horas, elas começam a piar pra botar pra dormir, literalmente. Eu saí de casa e elas já estavam reclamando, então eu já botei elas pra dormir. Uhum. Então eu fecho o quarto. Agora que tá muito quente, eu não cubro mais, pra não esquentar. Mas quando tá um clima mais friozinho, eu cubro a gaiola, porque elas precisam
de um escuro, escuro, escuro mesmo. Uhum. Não pode ter uma fração de luz, porque elas não dormem se não tiver. Mas é Tem muito... um quarto só delas, né? Tem. Um espaço. Isso foi um investimento que eu fiz para elas, Da porque hora. eu acho muito importante, tadinha. Esté, vamos pra pergunta da galera? Vamos. Tenho 3 perguntas que eu separei aqui. Uma foi da Bia. A Bia mandou assim, Esté, pensa em ter filhos? Se sim, quantos? Nossa. Quantos? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, eu penso, uma época eu não queria ser mãe, mas acho que é uma fase. Hoje em dia eu penso em ser mãe. Eu penso em ter um filho biológico e penso em adotar. Mas, na prática, eu não sei se eu posso ter um filho biológico, assim. Tudo indica que sim. Hormonalmente, etc. Mas só fazendo pra gente descobrir. Então, como não quero ainda, não é uma opção ainda, não sei. Mas os médicos dizem que sim. Então, eu digo que sim também. Ó, a segunda pergunta é da Ju. Perguntou qual comida você menos gosta? Que eu menos gosto, É. qualquer coisa que vai coco. Eu odeio coco. Foi a única coisa que você falou. Eu falei, não, o que você come e tal? Porque geralmente colocam alguma coisinha pra galera comer. Não, só não Sim. pode ter coco. Eu- Mas por eu- quê? Eu falo que é alergia, porque aí o povo Mais não me fácil de- perturba, né? Mas eu não gosto da textura. Nossa, mas nem a aguinha de coco? Eu bebo, mas assim, se tivesse outra coisa eu beberia mais. Mas é que você menos gosta é coco. Sim. Tá. A próxima pergunta é da Ingrid. Ela perguntou se você já teve algum relacionamento e qual que é a sua idade. 28 anos. E, assim, relacionamento sério? Não. Eu nunca namorei ninguém sério. Por N motivos. Ou porque não me queriam. Teve a fase de ninguém me queria. Ou a fase de quando alguém me queria. Mas eu aí você não queria. É, Aham. acontece às vezes. Mas eu Assim. já cheguei a ficar com algumas pessoas e tal. É, podemos ir pro nosso bloco final? Podemos. Deu pra gente trocar uma ideia legal. O bloco final, ele é assim. Pra você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez, o primeiro ponto do nosso bloco final, você tem que indicar pra galera de casa um hábito que você acredita que seja poderoso pra pessoa cultivar no dia a dia dela. Um hábito. Com certeza fazer atividade física. Atividade física. Sim, eu já fazia antes, né? Eu tive que parar um período por alguns fatores. E aí eu decidi voltar agora. Inclusive a gente Uhum. treina junto na mesma academia. E eu acho que é muito importante, assim, antes de ter voltado, eu não tinha onde descarregar, sabe? A rotina mesmo. E aí, não na academia, assim, em si, mas fazer uma atividade física traz esse alinhamento. Então, melhora o sono, acredite. Uhum, muito. Muito. A disposição, né? Nossa, sim, eu sou péssima pra dormir. Eu tenho um hábito muito noturno. Então, eu durmo muito tarde. Com a academia, eu consegui melhorar. Então, Uhum. antes eu dormia, sei lá, 2, 3 horas da manhã. Hoje em dia eu consigo dormir meia-noite, 1 hora. Deu ali uma melhoradinha. Mas ajuda muito a saúde mental, o corpo mesmo, a disposição. Então, você sai arrebentado da atividade física. Mas é uma dor só muscular. Porque o resto passa, assim, sabe? Uhum. É um momento ali que você tá se conhecendo seu corpo. Então, acho que é um hábito super necessário. E eu posso indicar outro? Claro, quanto Terapia. mais, né? Com Perfeito. certeza. Eu acho que, assim, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. E eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Que o mundo, com certeza, seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia. Então, Com esse é outro certeza. hábito. Perfeito. Falando da academia, você tem algum exercício que é aquele que você fala assim, cara, odeio fazer esse exercício? E tem algum que você fala, nossa, se eu pudesse esse aqui eu não faria? Tem um afundo, eu odeio. Nossa, o afundo é chato, eu também não curto, cara. Nossa, eu não sei, eu não consigo equilibrar direito. Então eu sempre fico muito mais concentrada em não cair, não cair, não cair, não cair, do que em fazer o Do que na exercício. execução. É, aí fica tipo sem mal, man, mas é o que eu mais odeio. Ó, o nosso terceiro ponto do bloco final, hoje é você quem vai estrear
Pra galera que já tá acostumada aí, né? Esse é o nosso episódio número 9. Antes, a galera de casa mandava uma situação, né? E você tinha que dar um conselho. E agora, a gente transformou esse momento aqui no seu convite ao pensar. Esse é o momento em que você vai convidar a galera que tá escutando a gente a pensar sobre algum ponto. Qual é a reflexão que você deixaria pra galera pensar sobre? Eu adoro, né? Que é tipo assim, improvisa. Pensa aí. Freestyle. Sim. Eu vou falar sobre a minha profissão, que tem muito a ver com a minha deficiência. E a reflexão que eu posso trazer pra galera é de... A gente tava conversando antes, né? Muitas vezes eu acabo recebendo muitos comentários preconceituosos em que a galera acha super legal, tá comentando e se acha o máximo, tá ali ofendendo a outra pessoa. E não é uma ofensa quanto ao conteúdo, é quanto à característica da deficiência mesmo. E eu queria trazer, né, essa reflexão de que quando a gente tá ali publicamente, não quer dizer que eu tô aberta a receber uma ofensa. Então, eu aceito você dizer que não gostou do meu conteúdo, que você não concordou com o que eu disse, mas em nenhum momento aquilo é público para você descarregar uma ofensa, ou uma piadinha, ou um capacitismo contra a minha deficiência. E que as pessoas possam refletir do porquê que elas estão fazendo aquilo. Porque hoje eu tenho consciência de que quando elas fazem isso comigo, tem muito mais a ver com elas, com a dor delas, com o momento que elas estão angustiadas e inferiorizadas, do que diretamente sobre mim, né? Normalmente as pessoas fazem isso para descarregar algo que ela tá sentindo, uma tristeza, algum problema, em outra pessoa. Então, que elas possam refletir de pra que eu vou fazer isso? Isso é muito mais fácil eu simplesmente pular o conteúdo. E é bom a gente lembrar e reforçar também que discriminação é crime, né, gente? Sim. Dá 3 a 5 anos de cadeia É e uma bom que a gente multinha. já tem você como advogado. Sim. E se você for menor de idade, quem vai é seus pais. Olha só, pensa bem. Que delícia. É isso. Esté, eu te agradeço por esse papo maravilhoso. Eu queria deixar esse espaço para você falar suas redes sociais, para a galera ir lá te conhecer. E te agradecer, cara. Muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço, assim, muito obrigada por trazer esse assunto, né? Fazer esse convite para as pessoas pensarem sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem esse convívio. Eu fui uma pessoa que, como eu disse, eu cresci sem representatividade, cresci sem ter uma pessoa com uma deficiência próxima a mim no meu círculo social, mesmo sendo uma pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente passa por isso, a gente vive 20, 30 anos da nossa vida sem ter um contato, e que a gente possa refletir sobre isso. Então, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente pensar, para você pensar, ter esse contato, outras pessoas pensarem, e que a gente possa normalizar isso com o tempo. Acho que é algo que a gente espera da sociedade. Gostaria que fosse mais rápido do que é, mas infelizmente não é. As coisas no nosso tempo. Então, agradeço imensamente para abrir mais para o seu público sobre isso. E é isso. As suas redes sociais? Verdade. Lembrando. No Instagram é Tep Marques, T-E-P-H Marques. No TikTok é a mesma coisa, só que um underline no final. No YouTube é Stephanie Marques. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, as nossas redes sociais, vou deixar @convite ao pensar lá no nosso Instagram. Eu queria fazer só um adendo aqui nesse finalzinho. Provavelmente você escutou uma criança aí de fundo. Eu queria sempre lembrar vocês, gente, que a nossa estrutura é caseira. Esse podcast aqui, esse é o diferencial nosso. Nós não estamos em um estúdio. E que isso é normal de acontecer, não tem como lutar contra isso, né? E que o meu vizinho, ele comprou um saxofone, tá? Então, em breve teremos um sonzinho diferente de fundo aí. Uma trilha sonora. Mas eu queria agradecer a todos, dizer que o nosso espaço está completamente aberto. A gente está praticamente começando, né, gente? São 9 episódios. Se você enxerga alguma oportunidade, Bruno, tem uma oportunidade aqui na edição de vídeo, na forma como você está editando o som, nos convidados que você está trazendo. A gente está aberto aí, tá? Vocês são de casa. Quem quiser mandar qualquer sugestão, quem quiser se candidatar também, falar, pô, quero ir aí, participar, tenho coisas para falar, tá? A gente vai estar com as portas abertas.
Lembrando que esse mês ainda temos nosso próximo convidado, Gabriel Schultz, para a gente poder falar sobre vários assuntos aí, um cara que vem do mundo da música e que tem muita coisa pela frente. Mês que vem já tem algumas pessoas confirmadas também. Deixar o meu muito obrigado pelo apoio de todos lá no Instagram. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, Stephanie, mais uma vez. Obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu!